e que não resolveu o problema dele. Mas hoje o povo está ligado. O povo está acordando e se questionam. Fala assim, se eu tenho pecado, por que Cristo veio? E aí vão pesquisar o que é pecado. Então descobrem que pecado é transgressão de lei. Que lei? Lei de Moisés. Vai perguntar a um pastor aí se pecado é transgressão da lei. Ele vai falar que é. Mas qual lei? Lá não ensinam nem o que é pactos. Você não sabe se está na graça ou na lei. A transgressão da lei é a única forma que gera o pecado para o ser humano. Vocês estão entendendo? Não é o livro de regras, de condutas, de normas de uma igreja. Não é. Transgressão da lei de Moisés. Aquela que Cristo cravou no madeiro. Ele pregou e cravou a lei de Moisés, que não era contra nós, era contra os judeus. De alguma forma nos atingia. Mas ela foi feita para os judeus. E se ela não fosse abolida, nós estaríamos perdidos, porque nem condições de servir a Deus nós teríamos. Romanos 10,4 fala isso, olha. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? Porque se não fosse ele, não teria justiça de quem crê nele. Então, se você crê em Cristo, ele te justificou da lei. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei. Te ensinaram que você não está debaixo da lei? E se você ao menos sabe disso, sabe que o pecado não tem domínio sobre a tua vida, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E mais ainda, debaixo do evangelho do reino. E como você ainda frequenta um lugar onde o pastor te chama de pecador, então qual é o Deus que o seu pastor serve? Ao da Bíblia? Não é, porque ele te chama de pecador. Logo, o culto da sua igreja não é um culto ao Deus da Bíblia, é um culto ao Deus pagão, do seu pastor que vive de heresias contra os escritos bíblicos. É isso. Amados, Cristo fez um único sacrifício e resgatou da lei aqueles que viviam na lei. E se fez maldição para livrar os judeus, os gentios que viveram naquela época. E nós que nasceríamos hoje, nos dias de hoje, 2 milênios depois, nasceríamos livres para sempre. E como hoje o pastor te chama de pecador? Como hoje o pastor fala que tem como você entrar em condenação? Que Bíblia é essa que o pastor lê? Sabe por que isso? Porque aquele pastor quer te condenar. Porque ele não conhece o Deus da Bíblia, ele conhece o Deus da carne dele. O Deus de suas necessidades, o Deus das suas finanças. Aí, meu amigo, quando toca em finança, vale tudo. É isso que nós estamos vendo. Eles não sabem o que dizem. Eles conseguem ler em um mesmo culto Romanos 8,1, que diz assim, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no final da oração, final, ele diz, olha, que sejamos livres da maldição. Tenham cuidado aí durante a semana para não entrar em pecado e entrar em condenação. Como pode? Se Romanos 8,1 está dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo. Então, na realidade, aquelas pessoas não estão em Cristo. Que maldição! Eles servem ao Deus maldito, amados. Ao Deus opositor. Eles servem um outro Deus. Por isso que o culto lá não é um culto a Deus. E eles usam todas as estratégias possíveis. E a maior delas é a chamada meritocracia humana. Já ouviu falar da meritocracia humana? Então, e tem mais duas. Eles usam a meritocracia, eles usam o desejo que o homem tem de se socializar e eles usam o desejo que o homem tem de se sentir importante. Então, são 3 coisas, são 3 estratégias que eles usam contra a sua vida. Meritocracia humana, ela é justa. Você, para convencer uma criança a fazer algo de bom lá na vida dela, né? Como, por exemplo, estudar e tirar boas notas, eu cansei de fazer isso com meus filhos, então você faz o quê? Incentiva prometendo que se ela se esforçar, você vai o quê? Presenteá-la. E isso é justo, não é verdade? Isso é justo, a criança se esforçou, você foi lá e presenteou. Meritocracia. A pessoa conquistou aquele mérito. Só que a relação com Deus não existe meritocracia humana. Não entra mérito humano. Todos os fenômenos da Bíblia, que estão lá escritos na Bíblia, quando foi realizado pelos homens, quer seja um milagre, como abrir o Mar Vermelho, por exemplo, ou bênçãos que caiu do céu quando o povo atravessava o deserto, nunca foi meritocracia. Se fosse meritocracia, Moisés não seria escolhido ou eleito para liderar o povo, porque Moisés tinha assassinato sob as costas. Moisés abandonou sua família. Se fosse meritocracia, Moisés não seria eleito. Nunca foi meritocracia, sempre foi uma vontade soberana do Deus soberano. E hoje estes homens ensinam o quê? Que Deus age com o homem na esfera do homem, ou seja, na meritocracia. Deus não se rebaixa a seus méritos.
Deus é muito maior que o bem e o mal. Ele é maior do que os seus méritos e do que os seus deméritos. Desméritos, né? Ou deméritos. Ele é Deus. Então aquele Deus lá da sua igreja não é o Deus da Bíblia. Romanos capítulo 9, 13 e 14. Olha o que o nosso Deus é. Diz assim, olha. Como está escrito, amei Jacó e de Esaú. Que diremos, pois? Que há justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E a sua igreja age como? Na meritocracia. Então eles chamam Deus de injusto, né? Se for nessa lógica nossa, eles chamam, então Deus é injusto? Porque o Deus que eu conheço, isso segundo a visão destas pessoas dentro do sistema religioso. Eles falam que a predestinação é uma justiça de Deus. Mas eu prefiro seguir um Deus injusto, na ótica do sistema, do que me rebaixar ao Deus destes templos, que são homens maus e perversos. Não é Deus. Romanos capítulo 9, versículo 16 diz, assim, pois isto não depende do que quer, não depende dos teus méritos, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Não depende de méritos. O segundo ponto, a segunda estratégia que eles usam para te agarrar lá dentro é o desejo que o homem tem de se socializar. Então, as igrejas hoje cumprem somente um ritual de se socializar, porque na verdade acabaram com os locais onde se reuniam as pessoas para socializar. Hoje em dia, não sei se é devido à violência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro na época de jovem, né? Aqui tinha vários lugares, a pracinha sempre era cheia. Existiam os clubes que as pessoas iam para dançar, né? Hoje em dia já não tem mais isso. Havia essa socialização, né? Então, esses lugares, eles cumpriam esse papel, é um papel importante na vida do ser humano. A socialização é algo importante na vida do ser humano. Como hoje quase não existem esses lugares, esses clubes sociais, o ser humano é empurrado para onde? Para esses alçapões. Por isso que muitos não aguentam ficar longe destes templos. Mas não é por causa de Deus. É por causa do quê? Da necessidade de socializar que todo ser humano precisa. E aí tu vai seguir as regras daquela associação. Porque você não quer sair, você vai submeter as regras da igreja. Porque se você questionar, logo será mal visto aí, tá? Bom, e a terceira arma do Deus da igreja para te prender é o desejo que todo ser humano tem de se sentir importante. Então eles oferecem isso para a pessoa. Veja como eles se vestem lá. Eles na realidade se sentem importantes, né? Eles vão a uma reunião com Deus. Eles se sentem importantes ao ficarem na porta da igreja, por exemplo, saudando as pessoas. Eles se sentem importantes ao serem convidados a participarem do grupo da igreja. Enfim, amados, essa é a moeda de troca dentro desses lugares. Se você seguir o livro de regras daquela denominação, você vai ter sucesso. E o Deus daquele lugar irá te recompensar e te fazer você se sentir importante. Principalmente se você for dizimista fiel e ter um bom salário. Pronto. O Deus daquele lugar vai deitar no chão para você passar por cima dele. Então estas três armas que o Deus da igreja apresenta para você, e são certas coisas até tem uma aparência boa, uma aparência de santidade, né? Que é a meritocracia humana, é a necessidade que o ser humano tem de se socializar e a necessidade que o ser humano tem de se sentir importante. Três armas que o sistema usa para estarem na Terra há 2000 anos. E as pessoas dentro da igreja são tratadas assim. Sabe que serão recompensadas se andarem na cartilha da Bíblia do pastor, do líder daquele lugar. Sabe que irão socializar e sabe que serão promovidas por seus méritos. Isso não é ruim. Isso é até certo ponto bom. Mas o problema acontece quando eles dizem que eles estão cultuando ao Deus da Bíblia. Aí é que entra em contradição. Eles poderiam muito bem falar, nós estamos aqui socializando, afasta os bancos, vamos dançar, vamos fazer um grande almoço beneficente. Igual é o Rotary Club. Já viram? Se reúnem com os sociais. Ali vale mais quem tem mais dinheiro. Mas dizer que esses encontros são encontros para cultuar a Deus, não. O Deus da Bíblia não troca a meritocracia com você. Ele te ama, pronto, e acabou. E ele se socializa com você da maneira certa. Te ensina a amar o próximo sem ver o bolso. Tá ouvindo aí? E quando você descobre que Deus não está de olho no seu bolso e nem está para te condenar no primeiro erro que você fizer, e que isso não te faz nem mais nem menos importante para ele, você passa a ter um relacionamento sincero e de liberdade com o papai. Faça a meritocracia uma bandeira na sua vida, para com as coisas desta vida,
e não para Deus. Se socialize, faça um social, brilhe onde você estiver, porque você tem na vida, né? Você tem nesta vida, na sua boca, palavras de vida. E claro, acima de tudo, se sinta importante, porque o dono da coisa toda se importa com você. Quando você começa a observar estas coisas dentro do sistema religioso e confronta com a Bíblia, você logo diz: opa, esse lugar aí não cultua a Deus. Você se descobre cultuando a homens. Batem palma para quem está cantando. Sim ou não? Eles batem palma lá para quem está cantando. Batem palma para quem dizima, para quem oferta. Né? Eles são capazes de fazer as pessoas se levantarem para levarem os seus dízimos e receberem orações especiais porque estão dando dinheiro para a igreja. Batem palma pela palavra do Deus daquele lugar, que muitas das vezes você vê que são discursos frios, discursos com alta intensidade humana, discurso de alta ajuda, mas não discurso espiritual. Não sabem mais pregar a Bíblia, ficam contando casos. E isso vira o quê? Hipocrisia. Hipocrisia é você dizer que é para Deus, e não é para orgulho próprio. Por isso Paulo condenava isto. Ele dizia: parece ter aparência na humildade, mas tudo isso é para a satisfação da carne. E aí está quem vós cultua nestes lugares. Cultuam a carne. Veja o que Paulo disse agora para terminar essa mensagem. Paulo dizia para aqueles dias, e que hoje também isso cabe dentro do sistema religioso. Romanos capítulo 1, 21 e 22, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23 e 24. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Olha o que acontece nesses lugares. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície. O que é isso? As pessoas que estão dentro do sistema religioso estão servindo homens e pensando que estão servindo Deus. Mas não por aqueles que hoje, inocentemente, foi encurtado dentro da sua mente a servir ao homem. Mas hoje nós estamos aqui para dizer a verdade. E aí continua: para desonrarem seus corpos entre si. Que é isso? Que não é o sacrifício? E o sacrifício de Cristo? Estão invalidando? Sim, estão desonrando seus corpos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu não tenho nada contra essas pessoas que se socializaram ou se socializam nesses lugares. Eu não tenho nada contra as pessoas que vivem de meritocracia. Eu não tenho nada contra as pessoas quererem se sentir importantes. Porém, fazer isto e colocar o nome de igreja, esse é o meu combate. Colocar para as pessoas que ali há um encontro espiritual e não é um encontro da carne para a carne, isso nós estamos batendo sempre. E nisto o povo já está acordando. O povo está acordando e tem abandonado esses lugares. E eles estão sentindo aonde? No bolso, porque a receita está caindo. Eles estão preocupados com a receita e não com as pessoas que têm saído de lá. Porque se as pessoas saíssem de lá e a receita continuasse aumentando, eles, tava nem aí para vocês. Bom, amados, estou chegando ao final dessa mensagem. Conforme eu tenho dito, que você não é obrigado a concordar comigo, mas que você venha a pensar, venha a buscar se isso que falamos é ou não é a verdade que liberta. Daí o que você vai fazer com a sua vida é um problema seu. Mas se você tem gostado das nossas mensagens, mais uma vez eu peço a você que se inscreva nesse canal. Ok? Nos ajude, saiba como no link aí embaixo, pois precisamos também da ajuda de todos vocês, ok? Hoje, muitas pessoas estão sendo libertas, porque estão descobrindo que os cultos nestes lugares não são para Deus, é para o homem, pois cumpre apenas uma necessidade humana de se socializar, de se sentir importante e de receber o mérito pelo bom comportamento. Então, nestes lugares lá, se cumpre as coisas da carne para a carne. E chamar estes encontros espirituais está longe de ser uma verdade. Agora também eu não vou criticar.
Se você gosta de se reunir assim dessa maneira, né, a reunião é válida para cumprir um aspecto social e humano, conforme eu disse, conforme ao encontro dos maçons, ao encontro do pessoal do Line Club e várias associações que existem aí no mundo. E não dizer que esses lugares que eles chamaram de igrejas, que estão espalhadas aí no Brasil, têm conotação espiritual e muito menos que Jesus mandou se reunir dessa forma. O que há nestes encontros são ostentações e nada mais que isso, ok? Isso tudo é para que você venha entender que a igreja evangélica ou a igreja católica não é uma obra a serviço a Deus, de Deus, e sim do homem. Ali, na verdade, é um clube social. Esse é o recado que eu tenho para dar hoje. Eu espero que tenha sido claro na minha abordagem. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.